a próxima apresentação, que será com a professora Daniele Barrocá. A professora Daniele, ela é licenciada em matemática aqui pela Unesp, tem mestrado, doutorado e pós-graduação aqui também em ciências cartográficas pela Unesp, e a apresentação dela está intitulada como Posicionamento e Sensoriamento Remoto Geodésico, Introdução e Desenvolvimentos Recentes na Unesp de Prudente. Professora Daniele, pode ficar à vontade para fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Vou colocar aqui minha apresentação. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que nós temos feito na FCT Unesp. O Milton já mostrou aí bastante coisa que a gente tem trabalhado com o INCT, mas além dessas pesquisas, nós temos algumas outras também em andamento que eu vou apresentar para vocês. Então, o meu nome é Daniele, como o Vitor já informou, e essa apresentação ela foi feita por mim e pela minha equipe, pelos meus orientandos, colaboradores, enfim, é um trabalho conjunto. Bom, primeiramente, eu dividi basicamente em quatro temas principais, que é a atmosfera e o GNSS. Vamos falar um pouquinho do uso do multisistemas, né, do multi-GNSS, solução da ambiguidade e ocultação GNSS. Vamos iniciar, então, pela atmosfera. Eu vou falar um pouquinho, sempre uma contextualização teórica, e depois eu mostro um pouquinho do que a gente tem feito na área. Bom, a gente sabe que a atmosfera terrestre, ela é dividida, quando a gente pensa em posicionamento por satélite, né? Ela é dividida basicamente em atmosfera neutra, que vai até em torno de 50 quilômetros, e a atmosfera ionizada, que seria a ionosfera, que vai de 50 até 1.000 quilômetros. E nós trabalhamos com essas duas frentes, sempre relacionado ao GNSS. Em relação à atmosfera neutra, nós sabemos que a atmosfera neutra é composta basicamente por vapor d'água e por gases, e isso, de certa forma, atrapalham, digamos assim, o posicionamento GNSS. Mas, de certa forma, nós também podemos usar o GNSS para estudar a atmosfera. Então, nós temos aí várias possibilidades de pesquisa nessa área. Nós temos agora, nesse momento, uma dissertação que vai ser iniciada no tema e também um doutorado que está em andamento. Bom, nós fizemos vários estudos relativos à troposfera. Um bastante importante que nós realizamos foi relativo ao estudo de se você utiliza um modelo que ele é regional para a atmosfera neutra, ele é melhor do que os modelos tão comumente empregados, como, por exemplo, o Hopfield. Então, nesse slide, eu trago para vocês um exemplo do que acontece com o posicionamento aqui à direita, quando eu uso o Hopfield, ou, por exemplo, neste caso, foi usado o modelo de previsão numérica do tempo disponível no CPTEC-INP, o ETA15 nesse caso. Então, nós temos aqui em azul os resultados, o erro, o RMS, do posicionamento quando nós usamos o modelo regional, e em vermelho quando nós usamos um modelo padrão, esse comumente empregado, que foi, no caso, o Hopfield, e podemos ver que, principalmente em estações próximas à Amazônia, na Amazônia, como Saga, a diferença é bastante impactante quando você usa um modelo regional por conta das características. Nós temos um país que nos favorece estudos troposféricos, ou seja, da atmosfera neutra, por conta das suas características, né? Nós temos regiões muito secas no interior do país, nós temos regiões litorâneas e temos regiões aí como a da floresta amazônica. Então, nós temos várias realidades dentro do nosso país. Nós também temos realizado testes usando diferentes modelos, estimando o atraso troposférico por diferentes modelos, como o Hopfield, Sastamone, WRF, inclusive também com radiosonda, temos desenvolvido um aplicativo que utiliza os dados e gera o atraso troposférico, o atraso da atmosfera neutra, com dados de radiosonda. Então, nós temos também vários trabalhos nessa linha. E também, recentemente, foi defendida a tese da Tainá, que criou aí uma função de mapeamento brasileira, a BMF,
que também veio auxiliar nesses estudos da atmosfera neutra. Além disso, nós, finalizando essa parte da atmosfera neutra, agora nós também estamos iniciando trabalhos para utilizar o GNSS, o erro, que seria um erro no caso, né, o ZWD, o atraso úmido, para relacionar com eventos extremos de precipitação, trabalhando com aplicações nowcasting. Então, nós temos um projeto de mestrado que vai ser iniciado e um de doutorado que está em andamento, usando esse tema, além de outros trabalhos. Bom, além de toda a parte já apresentada do Navier, que a gente trabalha com a ionosfera, nós também temos trabalhado com outros enfoques, né, da ionosfera. A ionosfera ela é composta por elétrons e isso tem uma influência muito grande no posicionamento, depende muito de vários elementos, como estações do ano, horário local, localização geográfica, enfim. Nós temos, então, vários trabalhos também que estão trabalhando nessa linha. Nós trabalhamos muito com mapas ionosféricos, nós tivemos uma dissertação de mestrado que foi defendida recentemente, onde nós utilizamos, por exemplo, o Bernize para criar mapas regionais ionosféricos e comparamos com o mapa global, por exemplo, do CODE nesse caso. Então, temos trabalhos nesse sentido. Também trabalhamos com avaliações entre o Klobuchar e o NEQUIC-G. O Klobuchar é um modelo que vem aí com o GPS e o NEQUIC Galileu. Então, fizemos muitas comparações nesse sentido também, no posicionamento por ponto, um mestrado também que foi defendido há pouco tempo, e a gente pode ver aí que se a gente comparar o NEQUIC com o Klobuchar, a gente tem uma melhoria bastante significativa com o NEQUIC, e nós temos aqui até, numericamente, nós temos um erro médio quadrático de 1 metro, e posicionamento por ponto, por isso metros, né, contra 1,54 na média, usando o Klobuchar. Isso foi um estudo bastante completo que nós fizemos em várias estações do mundo. Nós também temos trabalhado com a avaliação da performance de mapas globais ionosféricos por meio de dados de ionossonda. Esse é um trabalho que foi publicado há um mês atrás, que mostrou para a gente um desempenho de 5% a 42% de melhoria quando você usa pares de ionossonda, considerando os mapas globais. Então, nós tivemos também resultados bastante interessantes com esse trabalho. Eu sempre coloco embaixo, tá, onde a gente publicou, para quem tiver mais interesse. E nós também temos trabalhado com essa relação, mas como assim ionosfera e multicaminho? Bom, a ionosfera, o que tem a ver com multicaminho, que é um sinal refletido? Tem bastante a ver quando você pensa nos índices de multicaminho, por exemplo, que a gente obtém com o TQC, que levam em consideração perdas de ciclo. Então, quando a gente tem uma ionosfera mais ativa, nós temos problema nos índices de multicaminho. Então, aqui, olha, nós fizemos, aqui temos de várias estações no país, mas, por exemplo, olhando para a PPTE, começamos aí a pilotar o índice de multicaminho desde 2003 até 2018, e a gente pode ver que quando começou a chegar perto aqui do pico da atividade ionosférica, os índices de multicaminho foram aumentando com 2 picos anuais. Por que 2 picos, né? Março e outubro. Picos onde a gente tem uma ionosfera bastante ativa. Então, também realizamos estudos nesse sentido. Quando a gente entra no multi-GNSS, né, hoje nós temos 3 sistemas globais declarados operacionais, o GPS, o GLONASS e o BeiDou. E o Galileu, que ainda não foi declarado, mas já tem 24 satélites em funcionamento. Então, nós hoje podemos pensar em fazer o posicionamento multi-GNSS. Que tipo? Nós podemos fazer por ponto relativo, redes, enfim. Nós temos pesquisas também nessas áreas. Aqui nós fizemos um trabalho bastante completo, avaliando as vantagens de se adicionar o GLONASS ao posicionamento GPS. Será que eu tenho melhorias quando adiciono o GLONASS? E nós fizemos aí vários tipos de experimentos, mas, enfim, esse é um bastante completo, onde nós usamos estações do globo e podemos ver, sim, uma melhoria quando a gente acrescenta o GLONASS. Nós temos, inclusive, locais em que o GLONASS,
vermelho aqui, ó, é quando o GLONASS foi melhor. O GLONASS foi melhor do que o GPS, e quando a gente junta os dois, isso ainda melhora ainda mais. Nós fizemos aqui, olha, eu coloquei para quantificar esse daqui também. Isso aqui, além de avaliar o GLONASS, a gente avaliou em diferentes cenários ionosféricos. Então, nós tivemos uma melhoria quando a gente acrescenta o GLONASS ao GPS em torno de 30%. Mas nós fizemos análise dessa melhoria com PPP, com PP, com posicionamento relativo, posicionamento em redes. Tá aqui os trabalhos e vocês podem notar que em todos eles, quando a gente acrescenta o GLONASS, a gente obtém sim uma melhoria importante no posicionamento. Bom, e o Galileu? Será que melhora o posicionamento quando eu acrescento o Galileu? Embora o Galileu ainda não esteja declarado operacional, nós podemos utilizá-lo e ele já tem aí muitos satélites em órbita funcionando. Esse é um trabalho até do ano passado. Já no ano passado, a gente já conseguia usar o Galileu, enfim, até muitos anos atrás já. Mas o que é importante, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, é que quando eu uso o GPS, eu tenho um erro muito maior do que quando eu uso o combinado GPS e Galileu. Então, mostrando novamente que esse posicionamento com o Galileu já traz melhorias, mesmo nesse contexto do ano passado, que nós ainda não tínhamos a quantidade de satélites que nós temos hoje. Então, mostrando sim que o Galileu, ele traz bastante contribuição ao posicionamento. Bom, vamos falar um pouquinho então desse multi-GNSS. Qual é a situação atual? Hoje nós temos 31 satélites GPS em funcionamento, satélites do bloco 2, satélites já do bloco 3. Nós temos 23 GLONASS em funcionamento. O GLONASS ele se mantém sempre de 22 a 24 satélites operacionais, sempre com 27, 28 em órbita, mas operacionalmente de 22 a 24. Nós temos 24 Galileu e 27 Beidou. Lembrando que o Beidou é um pouquinho diferente. Nós temos 3 tipos de satélite, que nós não podemos confundir. Para o nosso tipo de pesquisa, para o nosso posicionamento, a gente utiliza o satélite de média órbita, que nós temos 27, mas o Beidou também tem um serviço regional, onde se tem satélites geoestacionários e satélites GSCO, geossíncronos. Então, a realidade hoje que a gente pode pensar é em utilizar os 4 sistemas já junto, de forma conjunta ou de forma autônoma, de forma separada. A gente vai ter, por época, em torno de 40 satélites, o que vai permitir para a gente fazer aplicações em cânions urbanos, em locais onde seria muito complicado usar apenas um sistema, apenas o GPS, por exemplo. Aqui, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um plot da estação PPTE de Prudente e com todos os satélites em torno de 30, isso foi para dia 1º de junho, e depois cada sistema separado, quantos satélites nós temos aí coletando dados. Esse aqui é o Skyplot do céu, né? De quais satélites a gente está vendo aí na estação PPTE. Bom, em se tratando da qualidade, agora vamos pensar no multi-GNSS de fato, usando tudo, usando os 4 sistemas. A gente vê aqui são 3 tipos de métodos de posicionamento por ponto, DGNSS, relativo. A gente pode ver em cima só GPS e embaixo, quando eu acrescento os outros sistemas, uma melhoria significativa em termos de qualidade do posicionamento. Nesse teste, nós tivemos uma melhoria de 24% a 44% na solução. Então, o que é bastante relevante e significativo. Nós também fizemos um trabalho, esse foi um mestrado também, avaliando o posicionamento multi-GNSS e o multicaminho. Isso foi feito em várias estações do Brasil. Aqui nós temos o número de satélites utilizados, GPS, GLONASS, Galileu e Beidou. O PDOP, olha, o PDOP, ele quanto menor, melhor. Então, olha o multi-GNSS, como ele melhora em relação às constelações de forma autônoma. Claro que esse cenário é do ano passado, então hoje nós já temos ainda um cenário melhor. Mas o interessante foi essa relação que nós
nós verificamos entre o posicionamento multi-GNSS e o índice de multicaminho. Aqui, olha, nós temos a melhoria no posicionamento, quanto mais verde escuro, mais melhoria, e aqui o índice de multicaminho, quanto maior, maior o índice de multicaminho. Então, a gente vê uma relação direta. Quanto mais multicaminho a gente tem, mais eficiente, melhor é quando a gente tem mais de um sistema. O que é esperado, porque se a gente tem apenas GPS, a gente tem, sei lá, 3, 4 satélites contaminados, a gente vai ter uma degradação na acurácia. Mas quando você tem o multi-GNSS, com muito mais satélites, então o multicaminho, a gente vai conseguir uma acurácia melhor, o multicaminho não vai ter tanto impacto. Aqui alguns trabalhos que foram desenvolvidos pelo grupo. E alguns trabalhos que estão em desenvolvimento também, 2 projetos de mestrado, um projeto de IC e 2 projetos de IC, na verdade, nessa linha. Quando a gente fala em posicionamento, principalmente quando a gente fala em posicionamento acurado, a gente não pode fugir da ambiguidade. O que é ambiguidade? Bom, a fase da onda portadora, ela é uma medida acurada, se a gente comparar com a outra observável, que é a pseudodistância. No entanto, ela realmente só vai ser acurada se eu conseguir solucionar a ambiguidade de forma correta. Por isso, estudos nessa área são extremamente importantes quando a gente quer obter qualidade no posicionamento. Nós fizemos, então, vários tipos de estudos que estão, inclusive, ainda em desenvolvimento. Nós comparamos os testes de validação. Muitos de nós conhecemos o teste Ratio. O teste Ratio é amplamente empregado por todos, mas será que realmente ele valida de forma correta? Será que tem algo melhor? Então, o que a gente vê na literatura hoje em dia é muito se falar do FFRT, e nós fizemos estudos em várias estações, com diferentes comprimentos de linha de base, e a gente pôde ver que o FFRT, ele tem uma acurácia, um desempenho superior ao ratio. A gente obteve aí melhorias de 200% em períodos de baixa atividade e 70% em outubro, né, períodos de alta atividade ionosférica. Então, além de usar o ratio, de repente, uma nova forma que nós temos aí utilizado para validar a ambiguidade é usar o FFRT, não apenas o ratio tão conhecido. Ele é um pouco mais complexo para se utilizar, mas é possível utilizá-lo também. Opa, aqui. Bom, aí a gente fala de DOP, de PDOP, muito se conhece, mas e o ADOP? O ADOP, ele é um DOP para avaliar a qualidade da ambiguidade. Então, nós também realizamos um trabalho para mudar o ADOP convencional. Porque quando eu tenho cintilação ionosférica, que impacta muito no posicionamento, será que esse ADOP funciona? Não funcionava. A gente fez os testes e não funcionava. Então, nós também realizamos um trabalho modificando o ADOP, colocando no ADOP informações de cintilação ionosférica que a gente obteve no banco de dados do projeto Navier. E nós verificamos, olha, aqui em vermelho, usando o ADOP convencional, por exemplo, vamos olhar para o RMS, usando o ADOP convencional, em laranja, usando o ADOP que a gente desenvolveu. A gente viu melhorias até de 70% quando a gente usa esse ADOP modificado com índices que a gente usou, no caso, o S4, de cintilação ionosférica, mostrando quão relevante é essa modificação. Também está publicado esse resultado para quem tiver mais interesse. E, por fim, na solução das ambiguidades, a gente tem trabalhado com a solução para linhas de base longas, que é um doutorado que está aí sendo finalizado, que é a solução rápida das ambiguidades para linhas de base longas, com o uso combinado dos GPS e o Galileu. Nos nossos resultados, temos verificado que quando a gente combina, o percentual de fixação das ambiguidades aumenta, quando a gente combina os dois sistemas. Nós estamos obtendo aí melhorias de 5% a 19%, mas ainda estamos aí fechando os resultados. O que a gente pode dizer é que tem aí resultados bastante interessantes que logo nós iremos divulgar aí na defesa, que deverá ocorrer nos próximos meses. Bom,
Para finalizar, o que a gente tem trabalhado na FCT-Unesp, nós estamos aí num tema que não faz muito tempo, 3 anos para cá, que é a radiocultação. Mas o que é a radiocultação? O que isso tem a ver com o GNSS? Bom, a radiocultação é bastante interessante, porque o satélite GNSS, que está lá em torno de 20 mil quilômetros de altura, ele está enviando sinal. E por mais que ele não esteja visível, vamos supor aqui, um satélite de baixa órbita, ele não está visível, a Terra está no meio. Mas devido à refração da atmosfera, esse sinal sai do GNSS e chega nesse satélite de baixa órbita. Com isso, eu consigo estudar a atmosfera, eu consigo estudar os perfis atmosféricos. Então, isso é a radioocultação. Nós trabalhamos com isso para estudar os perfis considerando a atmosfera neutra, pressão, temperatura, umidade, ou a ionosfera, né, que é a densidade de elétrons. Nós fizemos, então, um estudo para verificar a disponibilidade desses dados de radioocultação, são várias missões disponíveis. A que tem mais dados que nós temos utilizado é a missão COSMIC, que agora nós temos a COSMIC 2. Então, a gente pode verificar nesse gráfico da direita da quantidade de dados, se a gente pensar no mundo, a COSMIC é a que tem mais dados, se a gente pensar no Brasil também. Então, nós estamos utilizando esses dados da missão COSMIC para trabalhar com a radioocultação. Nós temos, então, um trabalho de doutorado que está em andamento, que trata da recuperação e análise de perfis de densidade de elétrons para a região brasileira. Então, nós estamos integrando a radioocultação com informações ionosféricas regionais. Porque o que se faz na radioocultação, no conceito básico, é considerar a atmosfera simetricamente esférica, o que a gente sabe que não é verdade, se a gente pensar em ionosfera, atmosfera neutra. Então, esse trabalho ele está focado na ionosfera e nós pretendemos, então, utilizar mapas regionais para melhorar a qualidade desses dados, desses perfis ionosféricos obtidos com a radioocultação. Então, esse é um doutorado que está em desenvolvimento. Além disso, relacionado à radioocultação, além desse projeto de doutorado que eu acabei de citar, nós temos um projeto de mestrado também em andamento, mas nesse caso, considerando perfis da atmosfera neutra também, não só ionosfera, e temos aí 3 projetos de IC nessa linha de pesquisa. Bom, como vocês viram, a gente tem aí basicamente 4 ou 5 tópicos principais de pesquisa, e nós temos um time aí, né, para trabalhar com tudo isso. Então, nós temos desde orientandos de doutorado, aqui são basicamente os meus orientandos de doutorado, mestrado, iniciação científica, além da Tainá, que colabora com a gente, que é pós-doc, orientanda do Galera, e também do Paulo, que fez mestrado aqui, está fazendo doutorado no exterior, e alguns desses alunos também eu oriento juntamente com o professor Galera ou com outros colegas também. Então, para fazer tudo isso, nós temos um time trabalhando bastante em todas essas áreas que vocês podem ver, além dos meninos que estão trabalhando com o Navier, né? O Loran, o Everton, enfim, outros das outras instituições trabalhando nessa parte do Navier. Então, temos aí uma equipe para trabalhar com tudo isso. Acho que eu não estourei o meu tempo, então nós agradeço a todos, temos tempo aí para alguém que tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, agradeço a todos os colaboradores que têm participado e trabalhado bastante aí no nosso grupo, agradeço também às fontes, né, de financiamento, CAPES, FAPESP, NPq, enfim, e ao GG, obrigada também pela oportunidade, né, de estarmos aí podendo mostrar para todos o que nós temos trabalhado na FCT. Bom, é isso, Vitor. Ok, muito obrigado, professora. Excelente apresentação, apresentando nossos trabalhos. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida em relação ao trabalho, à apresentação da professora Daniele? Por enquanto, no chat, pelo menos para mim, não tem nada. Acho que não
Então é isso, professora. Muito obrigado pela paciência, pela disponibilidade em fazer sua apresentação. Ah, tem sim. A Cris acabou de mandar uma pergunta. Você que tem trabalho na formação das próximas gerações de profissionais, você gostaria de compartilhar sua experiência sobre a formação de futuros profissionais? Bom, a gente começa desde o aluno de IC, né, mostrando o que é pesquisar, o que é a pesquisa. Não é fácil, né? Hoje a gente está num cenário complicado, né? Mas a gente tem tido aí experiências muito importantes. O aluno começa no IC, aí ele pega o gostinho, vai para o mestrado, doutorado. A gente está com um problema agora maior, né, de financiamento, enfim. Mas por enquanto, nós não temos ainda sentido esse impacto nas bolsas, nossos alunos são todos bolsistas, então não temos sentido esse impacto financeiro, mas é algo que eu gosto muito de fazer, que é contribuir com essa parte de formação de recursos humanos, gosto muito de lidar com os alunos, desde o IC até o aluno de doutorado, enfim, me satisfaz bastante como profissional. Ela ainda continua, professora, e pergunta quais desafios você vê diante da comunidade acadêmica e na educação na área da geodésia? Olha, a gente está numa área, né, as ciências cartográficas, a geodésia, numa área pequena, né? Então as pessoas conhecem pouco. Então nós temos sim desafios bastante. Vocês podem ver que eu não sou formada na área, né? Eu sou da matemática, mas a gente tem tentado atrair também alunos de outras áreas. A Cris mesmo, que foi quem fez a pergunta, ela é matemática, né? Então é um desafio grande para fazer a geodésia conhecida, mas acredito que nós temos tido sucesso, nós temos sempre bastante alunos, bastante gente trabalhando, então acredito que nós temos tido sucesso nessa área também. Sim, muito obrigado, professora. Acredito que em nome de toda a equipe da professora, podemos agradecer pela paciência, pela colaboração conosco e nos ajudar nessa caminhada acadêmica, né? Obrigado, professora.